Se viver, não bebe. Se beber, não vive. Estamos, portanto, aqui no leito de um açude. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Essa música do cancioneiro nordestino, ela se repete todos os anos nesses açudes. Então, um açude, a ideia de um açude é a construção de uma parede para barrar o fluxo da água de um riacho durante as chuvas. Entende-se que um riacho tem água corrente durante as chuvas. Então prende-se essa água para armazenar, fazer uma represa. E a gente entende que o açude ele não é feito aleatoriamente. Primeiro, as dimensões do açude têm a ver com o volume médio de chuva de um lugar. Não se vai fazer um açude em qualquer espaço, se não tem um riacho com água corrente. E a gente sabe que essa água corrente acontece durante as chuvas. E esse riacho passa a ser chamado de riacho temporário, não é perene. O rio não é perene aqui. E como já disse em outros vídeos, nós estamos com 80 rios do Rio Grande do Norte secos. E apenas 4 desses rios tem algum líquido correndo, que são aqueles rios que estão dentro da Grande Natal. Por exemplo, o rio Pitimbu, que tem algum líquido correndo, que é esgoto e lixo. A gente podia citar, por exemplo, o rio Macharanguape, que passa por dentro da cidade, e citar dentro da cidade, no resto da dúvida, que tem esgoto e lixo. Então, por que Natal ainda tem esses rios que correm algum líquido? Se o resto do sertão, todos os rios estão secos. Não tem nenhum rio corrente no agreste sertão do Rio Grande do Norte, com água corrente, com algum líquido correndo. Porque muita gente não sabe por que Natal é a única cidade, região metropolitana, que não tem um açude, que não tem uma barragem, porque não tem um rio corrente. Não existe. O maior rio que Natal conhece é o rio Potengi, que nasce em Cerro Corá, no centro do sertão, lá em cima da Serra de Santana. E esse rio corre 176 quilômetros até chegar em Natal. Chegar em Natal é um mangue. E foi esse rio Potengi que deu o nome ao Rio Grande do Norte. E Natal tem essa água, apesar da chuva estar diminuindo, e lá já chovia normalmente 2.000 milímetros ao ano, ou seja, 2.000 litros por metro quadrado, enquanto no sertão chove no máximo 1.200 milímetros. E lá em Natal também a água, a oferta de chuva está diminuindo, porque ali é a chamada Zona da Mata. De Ceará-Mirim, a Zona da Mata Nordestina, onde está a maior densidade demográfica do Nordeste, com 6 capitais de estados. Ela nasce em Parnamirim, em Ceará-Mirim, passa também por Parnamirim, que é a Zona da Mata Nordestina, e vai até a divisa da Bahia com Minas Gerais. Então é uma terra que recebia uma grande oferta de chuvas e por isso essa densidade demográfica. Mas Natal tem outra característica. É o maior aquífero de água doce. Se não do Nordeste, mas é o único do Rio Grande do Norte. Porque, como se sabe, aquela área é feita predominantemente de dunas de areia e tabuleiro de areia. Então, 100% da água da chuva precipitada na região de Natal, da Grande Natal, que são 13 cidades, municípios, incluindo Parnamirim,
São Gonçalo do Amarante, Macaíba. Então aquela água se infiltra totalmente no chão, na areia. E lá existe então um aquífero, que é o único aquífero do Rio Grande do Norte, que dispõe de toda essa água, onde estão pelo menos registrados 22 lagoas, ali naquelas mediações, ainda algumas com água doce. E existe também centenas de poços tubulares, de onde o Rio Grande do Norte tira água em carro-pipa para levar para o sertão seco. Imagina quanto é que não custa um carro-pipa com um tanque de 12 mil litros, viajando de Natal até Serra Corá, por exemplo, que é lá para a banda do centro do Rio Grande do Norte. Um carro-pipa não sai por menos de 400 mil ou R$1.000, ou até R$1.000. É uma água muito cara, mas lá existe essa água por isso. Tem alguém que não sabe. Então ainda hoje nós temos essas lagoas em Natal, que é nesse aqui, com bastante água ainda, mais de 50% de sua capacidade, apesar de ter chovido muito menos. Enquanto que aqui, nessa área que nós estamos, choveu 450 milímetros, lá em Natal não choveu mais do que 400. Só que essa água foi integralmente drenada, infiltrada no terreno, para manter esse grande aquífero, de onde a Grande Natal tira água, de onde parte do Rio Grande do Norte tira água através do carro-pipa. Nós temos, por exemplo, a doutora Monsenhor Expedito, que tira água, coleta água da Lagoa do Bonfim, Nisa Floresta, para abastecer pelo menos 20 cidades e municípios do Agreste. Essa adutora pode ter no mínimo 80 quilômetros de canos para tirar água da Lagoa do Bonfim e chegar a grande parte do Agreste do Rio Grande do Norte. E tem cidades dessa adutora que só recebe água uma vez por semana. E as pessoas ficam de plantão para aguardar que essa água chegue. Porque a lagoa está secando rapidamente por conta da extração de água, da coleta de água para o abastecimento urbano, e não está recebendo o suprimento de água da chuva na mesma proporção. Enquanto recebe 400 metros cúbicos de água por metro quadrado na bacia hidrográfica da lagoa, imagina-se que talvez no máximo 20% do volume de água que é retirada para o abastecimento das cidades. E o grande problema do Rio Grande do Norte é que a água que é tirada para o abastecimento urbano vai também para a área rural, porque a área rural é seca. Nós estamos aqui numa área rural, que, como a gente já disse em outros vídeos, seria um assentamento do INCRA. A gente vai aqui no sangradouro do açude. Nós estamos mostrando esse açude, mas aqui existe um açude desses, a gente chama de açude, mas é um barreiro, é pequeno açude. Aqui a gente está vendo a parede de terra, isso pelo jeito foi construído há mais de 80 anos. Aqui era o sangradouro. Parte do sangradouro da parede de alvenaria que a água já arrancou. Mas quando foi isso? Há mais de 80 anos, por exemplo, foi construído. E aqui está o sangradouro do açude. E tem um açude desse para cada 8 km². E a gente sabe que o açude, as dimensões do açude, tem a ver
Primeiro, uma oferta de chuvas, a média de chuvas, que aqui já foi de 500 milímetros, e esse ano choveu 450 milímetros, portanto choveu a média. A média de chuvas, mas também o tamanho da bacia hidrográfica. Porque a gente disse que 450 milímetros de chuva é 450 litros por metro quadrado. Só que isso acontece de janeiro a agosto. Então bate uma chuva hoje, passa 15 dias sem vir outra. Quando a outra chegar, a água da primeira já desapareceu. Tanto se tiver represada como no solo, no chão, ela vai embora. Como nas plantas. Perda total dessa água. Então você tinha que ter um sistema de captação e armazenamento onde essa água captada fosse se somando, fosse guardada com segurança, sem fuga, sem contaminação. Aí você tem um quilômetro quadrado dessa terra recebeu 450 milhões de litros de água. Só num quilômetro quadrado aqui, a água da chuva precipitada em 1 quilômetro quadrado em 2025 daria para abastecer a Agrovila, que é um povoado, com até 2.000 pessoas na Agrovila, e fazer a agricultura o ano todinho, a agricultura irrigada. E era água da chuva, portanto, é a única água que Deus criou para criar vida. Já que quando ela bate no chão, vira lixo. A gente não vai dizer, como a gente sabe que tem muita gente aí que pensa, que o que a gente está vendo aí no porão desse açude é água. É fedorenta, grossa, é uma sopa. Com centenas de elementos estranhos à água. Por exemplo, o barro, que o homem chama de turbidez. A água fica com uma cor. Turbidez, a gente vê que é um líquido absolutamente grosso, fedorento. É isso que tem aí. Aí o homem diz, eu tenho uma represa. Imagina você ter um município aqui como esse aqui do Agreste, que se chama Riachuelo, não tem menos de 200 pequenos açudes, que são isso aqui. E todos eles estão desse jeito. A água veio, como a gente disse, era muito, porque está na média. Mas veja que ela não consegue se manter aqui, porque a perda da água aqui de um reservatório desse, no chão, a céu aberto, é uma perda de uma lama d'água de 1 centímetro por dia. E o resultado está aqui. O homem é incapaz de se manter aqui nessa área do Brasil por mais 50 anos. Ou seja, nós estamos em 2025, é impossível o homem se manter aqui nessa área no ano 2075, com esse tipo de... com essa incapacidade de reter a água da chuva no volume necessário para o abastecimento urbano e para a produção de alimentos. Nós vimos aqui que o homem tentou plantar um capim aqui na margem da represa, e à medida que a represa foi secando, e ela já está lá, né, o capim vai morrendo. Porque a planta precisa de água todo dia. E como a gente já disse em outros vídeos, nós somos seres vivos de água doce, comemos, bebemos e respiramos água doce. Então isso aqui é que se chama, não é reforma agrária, é forma agrárida a ré. E se o homem beber isso aí, esse líquido ele morre. Mas há quem tente botar seu gado para beber isso aí. Aí não vai ter saúde nenhuma. Mesmo que ele desse de comer, e se falta chuva, também falta o capim para o gado comer, falta água doce para se alimentar. Mesmo se ele se alimentar,
ele vai adquirir tantas doenças que não tem veterinário que consiga produzir antibióticos para aplicar no animal e ele não morrer, causado por um agente patogênico que ele bebeu nesse líquido. Então, em pleno século XXI, o homem ainda está num estágio desse, de rudimentar. De ter a chuva, mas a chuva vai embora, a água vai fugir daqui, como o diabo foge da cruz. E a gente fala isso, diabo foge da cruz, porque nós somos o país, ele foi colonizado pelos portugueses, que tinham essa visão na sua religiosidade, de que o homem sofre atentado pelo demônio, que é um ser sobrenatural. Ou seja, espírito, que segundo a Bíblia judaica cristã, já foi a quarta pessoa no céu, a quarta autoridade do céu. Primeiro vem Deus Pai, Deus Filho, que é Cristo, Deus Espírito Santo, e depois era Lúcifer, anjo de luz, imagine. E hoje as religiões aqui na terra acreditam que ele está aqui na terra, fugiu do céu, porque não cabia mais pelas suas maldades, segundo a Bíblia. Ele foi expulso do céu e está aqui na terra. Então, a seca nordestina, como a gente disse, tem duas causas. Primeiro, quando a água da chuva bateu no chão, virou lixo. E depois fugiu daqui como o diabo da cruz. Quer dizer que ela é comandada ou criada pelo espírito do demônio, que usa as pessoas como mulas, para que ele imagine que guardando água, captando água no chão a céu aberto, por exemplo em açude, barreiro, barragens, ele vai disponibilizar dessa água. A cabeça dele foi, vamos dizer assim, dopada pela força de um espírito do mal, que não consegue iluminar a ponto de saber captar e armazenar água das chuvas. 450 milhões de litros de água que se precipitou por quilômetro quadrado nessa área do planeta Terra, e veja o resultado. A água fugiu, virou lixo e fugiu. E o resultado é seca. E o homem intelectualmente seco.